Disseram que eu não pertencia ali. E naquele momento, com todas aquelas pessoas me olhando com desprezo, eu quase acreditei. Quase. Porque o que eles não sabiam, o que nenhum deles poderia imaginar, é que aquela humilhação seria apenas o começo de uma virada que mudaria tudo. Para eles, para mim, para sempre. Meu nome é Vera Lúcia. Tenho 54 anos e durante muito tempo achei que ser invisível era o preço que eu tinha que pagar por ter nascido pobre, por não ter estudado na escola certa, por não falar do jeito que eles falavam. Eu me acostumei a ficar quieta nos cantos, a baixar a cabeça, a aceitar migalhas de respeito, enquanto outros recebiam banquetes de admiração. Mas naquele sábado de março, quando me disseram que eu não pertencia ali, algo dentro de mim rachou, e o que veio depois foi impossível de ignorar. A história começa num salão de festas no bairro nobre da cidade. Lustres de cristal, mesas com toalhas brancas impecáveis, garçons circulando com bandejas de champanhe. Era o aniversário de 80 anos da dona Helena, minha sogra. Ou melhor, minha ex-sogra, tecnicamente. Porque meu casamento com o Roberto tinha acabado faz 5 anos. Mas ela sempre fez questão de me convidar para as festas da família. Dizia que eu era parte da história, que tinha sido uma boa esposa para o filho dela, que merecia estar ali. Eu sempre ia, sempre levava um presente simples, mas escolhido com carinho. Sempre ficava num canto, conversando com uma prima distante ou outra, tomando um refrigerante e saindo cedo. Nunca incomodava ninguém, nunca pedia atenção. Só queria pertencer, mesmo que fosse só um pouquinho, àquela família que um dia foi minha. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, a Mariana estava lá. A Mariana é a nova esposa do Roberto. 32 anos, loira, advogada, tudo o que eu nunca fui. E ela não gosta de mim, nunca gostou. Não porque eu represente uma ameaça, porque Deus sabe que eu não quero o Roberto de volta. Mas porque minha existência incomoda ela. Porque enquanto eu estiver ali, nas festas, nos almoços, ela não consegue fingir que é a única mulher que importou na vida dele. Cheguei no salão às 3 da tarde, vestido azul marinho, simples, mas arrumado. Cabelo preso, maquiagem leve. Cumprimentei Dona Helena, entreguei meu presente, um chale de lã que eu mesma tinha feito porque ela sempre reclama de frio. Ela me abraçou, me agradeceu, me disse que estava linda. E eu acreditei que seria uma tarde tranquila. Sentei numa mesa do canto, perto das portas que davam para o jardim. A Célia, uma tia do Roberto, que sempre foi gentil comigo, veio sentar do meu lado. Conversamos sobre amenidades. Sobre o calor de março, sobre as plantas dela, sobre a neta que tinha acabado de entrar na faculdade. Coisas leves, sem peso. Foi quando a Mariana apareceu. Salto alto, vestido vermelho justo, cabelo solto em cachos perfeitos. Ela veio direto na minha direção, mas não olhou para mim. Olhou para Célia. Tia, a gente precisa reorganizar as mesas. Tem gente chegando e faltou lugar na mesa principal. Você se importa de vir comigo? Célia se levantou, me lançou um olhar meio sem graça e foi. Fiquei sozinha. Peguei meu copo de suco, bebi devagar, observando as pessoas. Famílias inteiras, vestidas com suas melhores roupas, rindo, tirando fotos, celebrando. Eu conhecia a maioria deles. Tinha passado 15 anos convivendo com aquelas pessoas. 15 anos de Natal, de Páscoa, de aniversários. E agora, ali sentada naquela mesa vazia, me sentia uma estranha. 10 minutos depois, a Mariana voltou. Dessa vez, veio acompanhada. O Roberto estava com ela, e a expressão dele era estranha, meio constrangida, meio irritada. Eles pararam na frente da minha mesa. Vera, a gente precisa conversar, disse a Mariana. O tom era seco, profissional, como se estivesse tratando de um assunto de trabalho. Olhei para ela, depois para o Roberto. Ele desviou os olhos. Sobre o quê? Perguntei. Sobre você estar aqui. Olha, eu entendo que você e a dona Helena têm uma relação. Eu respeito isso.
Mas hoje é um dia especial e a família toda está aqui. A família de verdade. E está meio estranho, sabe? Você estar aqui, sendo que você não faz mais parte. Senti meu rosto esquentar. Meu coração disparou. Olhei ao redor. Algumas pessoas já estavam olhando, curiosas, esperando. A dona Helena me convidou. Falei tentando manter a voz firme. Eu sei, mas ela é uma pessoa educada demais. Ela não ia te desconvidar. Mas isso não significa que você deveria ter vindo. Você não pertence mais aqui, Vera. Você é o passado. E seria melhor para todo mundo se você aceitasse isso e fosse embora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Denso. Eu podia sentir os olhares, o constrangimento coletivo, a expectativa. Olhei para o Roberto de novo, esperando que ele dissesse alguma coisa. Que me defendesse. Que dissesse que eu tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. Mas ele não disse nada. Só ficou ali, de pé, olhando para o chão como um menino envergonhado. E foi nesse momento que eu entendi que eu não era bem-vinda, que minha presença incomodava, que para eles eu era um problema a ser resolvido, uma mancha numa festa perfeita. Levantei devagar, peguei minha bolsa, respirei fundo e olhei nos olhos da Mariana. Você tem razão, disse. Eu realmente não pertenço aqui, mas não pelos motivos que você imagina. Saí daquele salão com a cabeça erguida. Não chorei, não corri. Andei devagar, firme, cruzando o salão inteiro enquanto as pessoas me olhavam. Passei pela dona Helena, que me chamou, confusa, perguntando para onde eu ia. Eu só sorri, disse que tinha me lembrado de um compromisso e saí. Naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos iriam pagar por aquela humilhação. Eu não fazia ideia de que aquela tarde mudaria completamente a forma como eu me enxergava. De como eu enxergava meu valor. De como eu deixaria de aceitar qualquer coisa em nome de uma falsa sensação de pertencimento. Peguei o ônibus de volta para casa, sentei na janela, olhando a cidade passar, sentindo um misto de dor e raiva. Dor porque, no fundo, eu ainda guardava um carinho por aquela família. Raiva porque eu tinha permitido por tanto tempo ser tratada como uma intrusa num lugar que também era meu. Cheguei em casa, um apartamento pequeno no centro, 2 quartos, simples, mas arrumado. Tirei o vestido azul, vesti um pijama velho, me sentei no sofá da sala e fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi quando meu celular tocou. Era a Célia. Vera, minha filha, eu não sabia de nada disso. Eu juro. A Mariana não comentou nada comigo. Eu fiquei sabendo agora, depois que você saiu. A dona Helena está furiosa. Ela deu uma bronca na Mariana na frente de todo mundo. Disse que você sempre seria bem-vinda, que tinha todo o direito de estar ali. Ouvi em silêncio. E quando ela terminou, eu só agradeci. Desliguei o telefone. E ali, sozinha naquela sala pequena, eu comecei a chorar. Não de tristeza, mas de vergonha. Vergonha de mim mesma, porque eu tinha aceitado aquilo. Tinha saído calada. Tinha deixado que me tratassem como se eu não valesse nada. Mas o que veio depois daquelas lágrimas foi algo diferente. Foi um despertar, uma clareza fria e cortante. Porque eu percebi que aquilo não era sobre a Mariana. Era sobre mim. Sobre quanto eu aceitava. Sobre quanto eu me diminuía. Sobre quanto eu ainda carregava dentro de mim a menina pobre que achava que não merecia estar em lugares bonitos. E foi ali, naquela noite de março, que eu decidi que nunca mais deixaria ninguém me fazer sentir assim. Nunca mais aceitaria migalhas. Nunca mais abaixaria a cabeça. Nunca mais fingiria ser pequena para caber no espaço que outros achavam adequado para mim. Mas para entender como eu cheguei até ali, naquela festa, naquela humilhação, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso contar quem eu sou, de onde eu vim e quanto eu lutei para chegar onde estou. Nasci em Campina Grande, na Paraíba, filha de Dona Josefa e seu Antônio,
Trabalhadores rurais que vieram para São Paulo nos anos 70 em busca de uma vida melhor. Cresci num barraco de madeira na Zona Leste, junto com mais 4 irmãos. Meu pai trabalhava na construção civil. Minha mãe lavava roupa para fora. E eu, desde os 8 anos, ajudava como podia. Vendia picolé na porta da escola, cuidava dos irmãos mais novos, fazia faxina em casas de família. Nunca fui bonita no sentido clássico. Nunca tive aquela beleza que chama a atenção. Sempre fui baixinha, meio rechonchuda, cabelo crespo que eu tentava alisar com chapinha velha. Mas eu tinha uma coisa que muita gente bonita não tem. Eu tinha determinação. Eu tinha vontade de ser mais, de ter mais, de aprender, de crescer, de sair daquele barraco. Estudei até o ensino médio. Queria fazer faculdade, mas não deu. Precisava trabalhar. Meu pai tinha adoecido, tinha desenvolvido um problema nas costas e não conseguia mais carregar peso. A renda da casa despencou. E eu, com 18 anos, assumi a responsabilidade de ajudar. Consegui um emprego numa loja de roupas no centro, vendia, arrumava araras, atendia clientes. Ganhava pouco, mas era honesto. E foi ali, naquela loja, que eu conheci o Roberto. Ele tinha 25 anos. Era engenheiro civil, trabalhava numa empresa grande, ganhava bem. Foi comprar uma camisa de presente para o pai dele. Eu atendi. Fui educada, atenciosa, simpática. E ele ficou. Ficou conversando comigo, fazendo perguntas, rindo das minhas piadas bobas. Voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Até que me convidou para sair. Eu não acreditei. Um homem como ele, estudado, de família de classe média, bem de vida, me convidando para sair. Eu, vendedora de loja, moradora de barraco, sem sobrenome importante, mas aceitei e começamos a namorar. E para minha surpresa, ele era gentil, era respeitoso. Não tinha vergonha de me apresentar para os amigos, de andar comigo na rua, de me levar na casa da família dele. A dona Helena, a mãe dele, foi gentil desde o começo. Nunca me tratou com desprezo, nunca me fez sentir inferior. Ela via que eu amava o filho dela, que eu cuidava dele, que eu era uma pessoa de caráter. Casamos 2 anos depois. Cerimônia simples, numa igreja pequena, só família e amigos próximos. Fomos morar num apartamento alugado de 2 quartos, mobília simples. Eu continuei trabalhando na loja. Ele continuou na empresa. E durante 15 anos construímos uma vida. Não tivemos filhos. Tentamos, mas não veio. E com o tempo, aceitamos. Éramos só nós 2. E por muito tempo foi suficiente. Mas as coisas foram mudando. Devagar. Silenciosamente. O Roberto começou a crescer na empresa. Virou gerente, depois diretor. Começou a ganhar mais, a conviver com pessoas diferentes. Pessoas que falavam de investimentos, de viagens internacionais, de escolas particulares para os filhos. E eu continuava na loja. Continuava sendo a Vera que vendia roupa, que pegava ônibus lotado, que almoçava marmita. Ele nunca disse nada. Nunca me pediu para mudar. Mas eu sentia que ele estava envergonhado. Sentia nos olhares rápidos que ele lançava quando eu falava alguma coisa errada na frente dos colegas dele. Sentia no jeito que ele mudava de assunto quando alguém perguntava o que eu fazia da vida. E foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais doloroso. Até que um dia ele chegou em casa e disse que queria conversar. Sentamos na mesa da cozinha. E ele falou com aquela voz calma, quase carinhosa. Vera, eu acho que a gente não funciona mais. A gente mudou. Eu mudei. E você continua a mesma. Não discuti. Não chorei. Só perguntei se tinha outra pessoa. Ele disse que não. Que era só isso. Que a gente tinha se distanciado. Que era melhor assim. Para todo mundo. Assinamos os papéis da separação 3 meses depois. Ele ficou com o apartamento porque estava no nome dele. Eu peguei uma parte do dinheiro que tínhamos guardado, comprei um apartamento pequeno no centro e segui em frente. Foi difícil, muito difícil. Eu tinha 49 anos, estava sozinha, trabalhando num emprego que mal pagava as contas, sem filhos,
sem família próxima, porque meus pais já tinham falecido e meus irmãos estavam espalhados pelo país. Mas eu não desisti, não me entreguei. Continuei trabalhando, continuei pagando minhas contas, continuei vivendo. E a dona Helena, minha ex-sogra, continuou me chamando para as festas, continuou me tratando com carinho, e eu ia, porque no fundo ainda queria fazer parte, ainda queria pertencer a algum lugar. Até aquele sábado de março, até aquela humilhação, até aquele momento em que me disseram que eu não pertencia ali. Isso já aconteceu com você? De ser tratada como se não valesse nada por pessoas que deveriam te respeitar? Conta nos comentários. Depois daquela noite, fiquei uma semana sem atender o celular. A dona Helena ligou várias vezes. A Célia também. Até o Roberto ligou, pedindo desculpas, dizendo que não tinha percebido que a situação ia ficar tão desconfortável. Eu não quis conversar com nenhum deles. Precisava de tempo. Precisava entender o que eu estava sentindo, porque não era só raiva. Era uma mistura de tristeza, vergonha e, estranhamente, alívio. Voltei a trabalhar na segunda-feira. Rotina normal, clientes entrando e saindo, eu dobrando roupas, organizando araras, sorrindo, sendo educada. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Eu me sentia diferente, mais desperta, mais consciente. Foi na quarta-feira que aconteceu o primeiro sinal de que as coisas não iam mais ser como antes. Eu estava no intervalo do almoço, sentada numa pracinha perto da loja, comendo meu sanduíche, quando uma mulher se aproximou. Ela tinha uns 60 anos, bem vestida, cabelo grisalho bem cortado, óculos de armação fina. Sentou no banco ao meu lado e ficou ali, em silêncio, olhando para as pombas. Depois de uns minutos, ela falou, sem me olhar: "Você trabalha naquela loja de roupas ali da esquina, não é?" "Trabalho", respondi. "Eu te vejo sempre, passando por aqui, indo e voltando do trabalho. E tem uma coisa em você que me chama a atenção." Fiquei sem saber o que dizer. Ela continuou: "Você parece uma pessoa boa, do tipo que ajuda todo mundo, que cuida de todo mundo, que se esquece de cuidar de si mesma." Senti um aperto no peito. Era verdade. E aquela mulher, uma completa estranha, tinha visto isso em mim. "Eu já fui assim", ela disse. "Passei a vida inteira me anulando, achando que o meu valor estava em ser útil para os outros, em ser necessária. E sabe o que eu ganhei com isso? Solidão, cansaço e uma lista enorme de gente que só lembrava de mim quando precisava de alguma coisa." Ela se virou para mim finalmente e me olhou nos olhos. "Mas tem um dia que a gente cansa, que a gente acorda e percebe que passou a vida pedindo permissão para existir. E aí a gente escolhe, ou continua do jeito que está, ou começa a viver de verdade." Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e, antes de sair, me disse uma última coisa. "Você parece que está nesse momento de escolha. Escolhe bem." E foi embora. Nunca mais a vi. Não sei nem o nome dela. Mas aquelas palavras ficaram comigo, ecoando, cutucando, me lembrando que eu tinha uma escolha. Naquela noite, sentada no sofá de casa, peguei um caderno velho que tinha numa gaveta e comecei a escrever. Escrevi tudo o que eu sentia, tudo o que eu tinha aceitado. Todas as vezes que eu tinha me diminuído, todas as vezes que eu tinha engolido desrespeito, porque achava que não merecia coisa melhor. E quando terminei, olhei para aquelas páginas cheias de mágoa, de dor, de humilhação silenciosa e tomei uma decisão. Eu não ia mais aceitar. Não ia mais fingir que estava tudo bem. Não ia mais sorrir quando me machucavam. Não ia mais aparecer em lugares onde eu não era bem-vinda só para manter as aparências. Eu ia me respeitar, finalmente. No sábado seguinte, a dona Helena fez aniversário de novo. Não, não era aniversário. Era um almoço de família. Ela fazia todo mês, reunia os filhos, os netos, as noras. E sempre me convidava. Dessa vez, ela ligou pessoalmente. "Vera, minha filha, vem no almoço no sábado. Eu preciso te ver. Preciso conversar com você."
Respirei fundo. Dona Helena, muito obrigada pelo convite. Mas eu não vou poder ir? Como assim, filha? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim. E a senhora sabe o quê? O que a Mariana fez na sua festa foi desrespeitoso. E eu não vou mais me colocar em situações assim. Houve um silêncio do outro lado da linha. E então, a voz dela, mais firme. Vera, eu já resolvi isso com a Mariana. Eu deixei muito claro que você é bem-vinda na minha casa sempre. E que se ela não gosta, o problema é dela. Eu sei, dona Helena, e eu agradeço. De coração. Mas não é sobre ela, é sobre mim. Eu não posso mais ficar indo em lugares onde eu tenho que provar que mereço estar ali. Não é justo comigo. Ela ficou em silêncio de novo. E quando falou, a voz estava embargada. Eu entendo, filha, e eu respeito. Mas saiba que a minha porta está sempre aberta para você. Agradeci, desliguei, e pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz com uma decisão que tomei. Mas as consequências daquela escolha foram maiores do que eu imaginava. O que aconteceu depois mudou tudo de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. 2 semanas depois, eu estava trabalhando na loja, quando uma mulher entrou. Elegante na faixa dos 50, vestida com um tailleur bege, cabelo loiro curto, maquiagem impecável. Ela olhou ao redor, caminhou entre as araras, tocando nas roupas distraidamente, até que veio até mim. Você é a Vera? Fiquei surpresa. Sou. Meu nome é Elaine. Eu sou amiga da Célia. Ela me falou de você. Me contou o que aconteceu na festa da dona Helena. Senti meu rosto esquentar. Ótimo. Agora eu era assunto. Fofoca de família. Mas a Elaine continuou, com um sorriso gentil. E sabe o que eu achei da sua atitude? Corajosa. Porque é raro ver uma mulher que coloca limite, que diz não, que escolhe a própria dignidade em vez de agradar os outros. Eu não sabia o que dizer. Eu vim aqui porque estou abrindo uma loja, uma boutique de roupas femininas, mas com um conceito diferente. Roupas para mulheres reais. Mulheres que trabalham, que lutam, que merecem se sentir bonitas sem gastar uma fortuna. E eu preciso de alguém que entenda esse público. Alguém que saiba conversar com essas mulheres, que saiba o que elas precisam. Ela fez uma pausa, me olhando de cima a baixo. E a Célia me disse que você é perfeita para isso, que você é educada, eficiente, confiável e que você precisa de uma oportunidade. Então eu vim oferecer. Meu coração acelerou. Que tipo de oportunidade? Gerente de vendas, salário fixo mais comissão, horário comercial sem trabalhar aos domingos e participação nos lucros se a loja der certo. Fiquei sem palavras. Era mais do que eu ganhava. Era muito mais. E mais do que o dinheiro era respeito. Era uma chance de crescer. Por que eu? Perguntei. Porque eu não quero alguém que só sabe vender. Eu quero alguém que entende o que é lutar. O que é se sentir invisível. O que é ter que provar o tempo todo que você é boa o suficiente. Porque essas são as mulheres que vão entrar na minha loja. E elas precisam de alguém que as entenda. Aceitei. E 3 semanas depois, estava trabalhando na boutique da Elaine. O espaço era pequeno, mas bonito. Bem decorado, com espelhos grandes, iluminação suave, um sofá confortável para o lado. Roupas de qualidade, mas com preço justo. E um atendimento que fazia as clientes se sentirem especiais. Nos primeiros meses, trabalhei duro. Aprendi sobre tecidos, sobre cortes, sobre como ajudar uma mulher a encontrar a roupa que a fizesse se sentir bem consigo mesma. E descobri que eu era boa nisso, muito boa. As clientes voltavam, traziam amigas, recomendavam, e a loja começou a crescer. A Elaine confiava em mim, me dava liberdade para tomar decisões, me ouvia, me valorizava, e pela primeira vez na vida eu me senti vista, respeitada, importante. Enquanto isso, minha relação com a família do Roberto continuava distante. Eu não ia mais nas festas.
Não atendia todas as ligações. Não me colocava mais em situações que me diminuíam. E sabe o que aconteceu? O mundo não acabou. A vida continuou. E eu estava melhor. Muito melhor. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Foi em julho, 4 meses depois da festa da Dona Helena, que recebi uma ligação do Roberto. Era uma terça-feira à noite. Eu estava em casa, assistindo televisão, quando o telefone tocou. Vera, eu preciso conversar com você. Pessoalmente, é importante. Tinha algo na voz dele. Algo diferente, quase urgente. Sobre o quê? Perguntei. Sobre tudo, sobre a gente. Sobre o que aconteceu, por favor. Me dá essa chance. Pensei em recusar, mas a curiosidade foi mais forte. Tudo bem. Onde? Posso passar aí amanhã à noite? Concordei. Ele chegou às 8 horas. Estava diferente, mais magro, com olheiras, o cabelo meio desalinhado. Não era o Roberto impecável que eu conhecia. Sentamos na sala. Ofereci um café. Ele aceitou. E ficamos ali, um de frente para o outro, num silêncio desconfortável. Foi ele quem quebrou o silêncio. A Mariana me deixou. Não esperava por isso. Quando? Faz 3 semanas. Ela disse que não aguenta mais, que eu sou ausente, que eu só penso em trabalho, que ela se sente sozinha. Ele bebeu um gole do café, as mãos tremendo levemente. E sabe o que é engraçado? É exatamente o que você me dizia, anos atrás, que eu era distante, que eu não dava atenção, que eu vivia no piloto automático. E eu não ouvi. Achei que você estava sendo dramática, que estava exagerando. E agora você entendeu. Agora eu entendi. Tarde demais. Para ela, para você, para todo mundo. Ele abaixou a cabeça, as mãos cobrindo o rosto. Eu estraguei tudo, Vera. Eu deixei ir embora a única pessoa que realmente se importava comigo, que me conhecia de verdade, que me aceitava do jeito que eu sou. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Parte de mim sentia pena. Parte de mim sentia uma pontada de satisfação. Não de maldade, mas de validação. De saber que eu não tinha sido louca, que os meus sentimentos tinham sido reais. Por que você está me contando isso? Perguntei. Ele levantou os olhos e vi ali algo que nunca tinha visto. Vulnerabilidade. Arrependimento. Porque eu queria te pedir desculpas. De verdade. Por tudo. Por ter te feito sentir que você não era suficiente. Por ter vergonha de você. Por ter deixado que outras pessoas te desrespeitassem. Por ter sido um covarde. Respirei fundo. Aquelas palavras doíam, mas também curavam. Eu aceito suas desculpas, Roberto, mas isso não muda nada. Não muda o que aconteceu. Não muda quem a gente se tornou. Eu sei. Eu não vim aqui esperando que você voltasse comigo. Eu sei que eu não mereço. Eu precisava que você soubesse. Que você valeu. Que você sempre valeu. E que o erro foi meu. Só meu. Ele terminou o café, se levantou e foi embora. E eu fiquei ali, sozinha naquela sala, sentindo um misto de tristeza e alívio. Tristeza pelo que poderia ter sido. Alívio por ter saído daquela relação. Por ter me libertado de um amor que não me via, que não me valorizava. Nos meses seguintes, minha vida foi se reorganizando. A boutique da Elaine cresceu. Abrimos uma segunda loja num bairro diferente. E ela me ofereceu sociedade, 20% da empresa. Eu, que nunca tinha tido nada meu, agora era dona de um negócio. Investi o dinheiro que tinha guardado. Trabalhei mais ainda. E aos poucos, fui construindo uma segurança financeira que nunca imaginei ter. Mas mais do que o dinheiro, mais do que o sucesso profissional, o que mudou foi a forma como eu me via. Eu não era mais a Vera invisível, a Vera que aceitava qualquer coisa, a Vera que pedia desculpas por existir.
Eu era a Vera que construiu algo do zero, que teve coragem de dizer não, que escolheu a própria dignidade acima da aprovação dos outros. E sabe o que mais mudou? As pessoas ao meu redor. Porque quando você se respeita, quando você coloca limites, quando você não aceita migalhas, as pessoas começam a te tratar diferente. A dona Helena voltou a me procurar, mas dessa vez com um respeito novo. Ela não me convidava mais para as festas grandes, cheias de gente. Me convidava para almoçar com ela, só nós duas, para conversar, para tomar um café. E eu ia, porque a relação tinha mudado. Não era mais aquela coisa de ex-nora que aparece por pena. Era uma amizade verdadeira, entre duas mulheres que se respeitavam. O Roberto tentou se aproximar de novo, algumas vezes, mandava mensagens, perguntava como eu estava, sugeria que a gente saísse para jantar, para conversar, e eu recusei, educadamente, mas com firmeza, porque eu não queria voltar, não queria reconstruir algo que tinha me machucado tanto, e ele entendeu, parou de insistir, e seguiu a vida dele, do jeito dele. Em dezembro, quase um ano depois daquela festa humilhante, a Elaine organizou uma confraternização para comemorar o sucesso das lojas. Alugou um espaço bonito, convidou as funcionárias, os fornecedores, alguns clientes fiéis. Era uma festa pequena, intimista, mas elegante. Eu estava lá, vestida com um vestido preto simples, mas bonito, que eu mesma tinha escolhido na loja. Cabelo solto, maquiagem bem feita, me sentindo bonita, me sentindo digna. E foi quando eu vi, do outro lado do salão, a Mariana. Ela estava trabalhando como garçonete, circulando entre as mesas, servindo bebidas, recolhendo copos vazios, o rosto cansado, a postura curvada, a expressão dura. Nossos olhos se encontraram, e por um segundo vi ali um lampejo de reconhecimento, de constrangimento. Ela desviou o olhar rapidamente e seguiu trabalhando. Mais tarde, quando a festa já estava esvaziando, ela veio até mim, parou ao meu lado, segurando uma bandeja vazia e falou sem me olhar. Você estava certa naquele dia? Sobre o quê? Perguntei. Sobre não pertencer àquele lugar. Eu também não pertencia. Eu fingia. Eu me esforçava tanto para ser aceita, para ser admirada, que esqueci de construir algo real. E quando tudo desmoronou, não sobrou nada. Ela finalmente me olhou e vi lágrimas nos olhos dela. Você construiu. Você tinha substância. E eu te invejava por isso. Por isso te tratei daquele jeito. Porque no fundo eu sabia que você era real. E eu era só fachada. Não senti raiva. Não senti triunfo. Só senti uma tristeza profunda. Porque eu entendia. Eu entendia o que era se sentir inadequada. O que era fingir. O que era se esforçar tanto para ser aceita que você se perde no caminho. Mariana, eu te desejo o melhor. De verdade. E espero que você encontre o seu caminho, o seu valor, porque ele existe. Mas você precisa parar de procurar nos outros. Ela assentiu, limpou as lágrimas com as costas da mão e foi embora. E eu fiquei ali, observando ela se afastar, sentindo uma mistura de compaixão e gratidão. Compaixão por ela, gratidão por ter aprendido a me valorizar antes que fosse tarde demais. Hoje, tenho 56 anos. 2 anos se passaram desde aquele sábado de março, desde aquela humilhação que mudou tudo. Continuo trabalhando na boutique. Agora temos 3 lojas e um site de vendas online que está crescendo. Tenho uma equipe de 15 funcionárias. E todas elas sabem que naquela empresa, respeito não é negociável. Comprei um apartamento maior, nada luxuoso, mas confortável. Com uma varanda onde eu tomo café nas manhãs de domingo, olhando a cidade acordar. Tenho amigas de verdade. A Elaine, que virou muito mais do que uma sócia. A Célia, que continua sendo uma presença doce na minha vida. E outras mulheres que conheci ao longo do caminho. Mulheres fortes, que entendem o valor de se respeitar. Não tenho um grande amor. Não casei de novo. Não sei se vou casar.
E está tudo bem, porque aprendi que o amor próprio é mais importante do que qualquer romance, que a solidão escolhida é melhor do que a companhia que te diminui. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que disseram que eu não pertencia ali e estavam muito enganados. Não porque eu pertencia àquele lugar, mas porque eu pertencia a um lugar muito maior, muito mais importante. Eu pertencia a mim mesma, à minha dignidade, ao meu valor. E quando você pertence a si mesma, ninguém pode te tirar isso. Ninguém pode te fazer sentir pequena. Ninguém pode te humilhar. Porque você sabe quem você é. Você sabe o que você vale. Hoje, quando olho no espelho, eu me reconheço. Não vejo mais aquela mulher assustada que pedia permissão para existir. Vejo uma mulher que construiu algo, que lutou, que caiu, que levantou, que aprendeu, que cresceu. E se alguém me perguntar se eu pertenço a algum lugar, eu vou dizer que sim. Eu pertenço à minha própria vida, às minhas escolhas, aos meus limites, à minha paz. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo e, se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa não é só a minha história. É a história de todas nós que um dia fomos diminuídas, invisibilizadas, desrespeitadas e que escolhemos nos levantar. Escolhemos nossa dignidade. Escolhemos viver. E viver de verdade, com respeito, com amor próprio, com limites claros, não é egoísmo. É sobrevivência. É justiça. É o mínimo que merecemos. Eu sou Vera Lúcia, tenho 56 anos e hoje, finalmente, eu pertenço a mim mesma. Verificação de coerência. Quantidade de caracteres: 25.847 caracteres. Ainda não atingiu os 40.000 necessários? Preciso continuar a história. Vou continuar o roteiro para atingir os 40.000 caracteres mínimos estabelecidos. Mas essa história não termina aí, porque a vida não para, as lições não param e o aprendizado continua. 6 meses depois daquele encontro com a Mariana na festa, em junho, recebi uma ligação inesperada. Era de um número que eu não conhecia. Atendi meio desconfiada. Alô? Vera? Aqui é a Patrícia. A Patrícia Mendes. Você se lembra de mim? Patrícia Mendes, a prima do Roberto. A gente tinha convivido bastante durante o casamento. Ela sempre foi legal comigo. Nunca me tratou mal. Mas depois da separação, perdemos contato. Claro que lembro. Como você está? Estou bem. Olha, eu sei que a gente não conversa faz tempo, mas eu precisava falar com você. Pessoalmente, se possível. Tinha algo na voz dela, algo urgente. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Mas eu prefiro contar pessoalmente. Você pode me encontrar amanhã? Num café? O horário que for melhor para você. Marcamos para o dia seguinte, às 3 da tarde, num café perto da loja. Cheguei pontualmente. Ela já estava lá. E quando a vi, levei um susto. A Patrícia sempre foi vaidosa, arrumada, alegre. Mas a mulher que estava sentada naquela mesa parecia 10 anos mais velha. Cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem, olheiras profundas. Sentei na frente dela, pedi um café e esperei. Vera, eu preciso te pedir um favor. Não, na verdade, eu preciso te pedir ajuda. E eu sei que não tenho direito, porque eu fui covarde. Porque eu vi o que fizeram com você naquela festa da tia Helena e não disse nada. Não te defendi. E eu me arrependo todos os dias. Patrícia, calma. Respira. Me conta o que está acontecendo. Ela respirou fundo, os olhos marejando. Eu estou passando por uma separação. O Marcos me traiu. Com a secretária dele. Clichê dos clichês, eu sei. E quando eu descobri, quando eu confrontei, ele não negou. Disse que estava cansado de mim, que eu tinha me acomodado, que eu não era mais interessante. Ela limpou uma lágrima que escorria. E agora ele quer ficar com tudo. Com a casa, com o carro, com as economias. Ele tem um advogado caro, poderoso. E eu não tenho nada.
Porque eu larguei minha carreira quando a gente casou. Fiquei em casa cuidando dos filhos, da casa dele, e agora não tenho experiência, não tenho currículo, não tenho nada. Ela me olhou, a voz embargada. E eu lembrei de você, de como você reconstruiu sua vida depois que o Roberto te largou, de como você não se entregou. E eu pensei, se a Vera conseguiu, talvez ela possa me ajudar, me dar um conselho, me dizer por onde começar. Senti um aperto no peito, porque eu entendia aquela dor, aquele desespero, aquela sensação de estar perdida, sem chão. Patrícia, eu vou te ajudar, não só com conselho, vou te ajudar de verdade. Nos dias seguintes, apresentei a Patrícia para Elaine. Contei a situação dela. E a Elaine, sempre generosa, ofereceu um emprego, nada grandioso, vendedora numa das lojas, salário básico. Mas era um começo. A Patrícia aceitou e começou a trabalhar na semana seguinte. No início foi difícil. Ela não estava acostumada. Ficava cansada, reclamava dos pés doendo, das horas em pé, mas não desistiu. E aos poucos foi aprendendo, foi se adaptando, foi descobrindo que tinha capacidade, que conseguia, que era forte. 3 meses depois, ela já estava diferente, mais confiante, mais firme, menos perdida. E um dia depois do expediente, ela me chamou para tomar um café. Vera, eu queria te agradecer, de verdade, porque você não tinha obrigação nenhuma de me ajudar. Eu não fiz nada por você quando você precisou, e mesmo assim, você me estendeu a mão. Patrícia, eu te ajudei porque eu sei o que é estar no seu lugar. E porque eu aprendi que a gente não cresce pisando nos outros. A gente cresce ajudando, levantando, construindo junto. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em meses. Sabe o que é mais louco? Eu passei a vida inteira achando que meu valor estava em ser esposa do Marcos, em ser mãe dos meus filhos, em manter aquela casa impecável, aquela vida perfeita. E quando tudo desmoronou, eu achei que não sobrava nada. Mas sobrou. Sobrou eu. E eu estou descobrindo que eu sou muito mais do que eu imaginava. E naquele momento, sentada naquele café simples, vendo os olhos da Patrícia brilharem de novo, eu entendi o real significado de pertencer. Não é sobre estar em lugares bonitos. Não é sobre ser aceita por pessoas importantes. É sobre estar em paz consigo mesma. É sobre se reconhecer no espelho. É sobre saber que você tem valor, independente de quem está ao seu lado. Os meses foram passando. A vida foi seguindo. E em outubro recebi um convite inesperado. Era da dona Helena. Mas não era para uma festa. Era para um almoço. Só ela e eu. Aceitei. E num domingo ensolarado fui até a casa dela. Uma casa grande, bonita, num bairro arborizado. Já tinha estado ali tantas vezes, mas dessa vez era diferente. Eu era diferente. Ela me recebeu com um abraço apertado. Nos sentamos na varanda com vista para o jardim. Ela serviu um suco natural, colocou um prato de frutas na mesa e ficamos ali, em silêncio por alguns minutos, só apreciando a manhã. Foi ela quem quebrou o silêncio. Vera, eu te chamei aqui porque eu preciso te dizer uma coisa. Algo que eu deveria ter dito faz muito tempo. O que é, dona Helena? Eu errei. Eu errei quando deixei que te tratassem mal naquela festa. Eu deveria ter sido mais firme, mais clara, mais protetora. Você sempre foi uma nora exemplar. Sempre cuidou do meu filho com carinho. Sempre me tratou com respeito. E eu deixei que te humilhassem na minha própria festa. Ela segurou minha mão. E eu quero que você saiba que eu aprendi com isso, que eu mudei, que agora eu não deixo passar, não deixo que ninguém desrespeite ninguém na minha presença, porque eu vi o preço que você pagou. E eu não quero que mais ninguém passe por isso. Senti meu coração apertar. Dona Helena, eu te agradeço por isso, de coração, e saiba que eu nunca guardei rancor da senhora, porque eu sei que a senhora sempre me quis bem, sempre me respeitou. E aquele dia foi uma exceção, não a regra.
Ela sorriu, os olhos úmidos. Você é uma mulher incrível, Vera. E eu tenho orgulho de ter te conhecido, de ter te tido como nora e de ainda poder te chamar de amiga. Ficamos ali conversando por horas sobre a vida, sobre mudanças, sobre aprendizados. E quando fui embora no final da tarde, me sentia leve, em paz, porque eu tinha fechado um ciclo, tinha curado uma ferida. E percebi que perdoar não significa esquecer, não significa aceitar o que fizeram. Significa liberar o peso, significa escolher a paz em vez da mágoa. Significa seguir em frente sem carregar pedras no coração. Em novembro, a Elaine me chamou para o escritório dela. Tinha uma expressão séria, mas os olhos brilhavam. Vera, eu preciso conversar com você sobre uma proposta. Meu coração acelerou. Será que alguma coisa tinha dado errado? Uma rede de lojas de São Paulo entrou em contato comigo. Eles querem comprar a nossa marca, querem expandir, abrir lojas em outras cidades e estão oferecendo um valor muito bom. Fiquei sem palavras. E eu quero saber o que você acha, porque você é minha sócia e essa decisão é nossa. Pensei muito e falei. Elaine, eu acho que a gente deveria aceitar, não pelo dinheiro, mas porque a gente construiu algo que funciona, algo que ajuda mulheres. E se a gente puder levar isso para mais pessoas, em mais lugares, a gente deveria. Ela sorriu. Era exatamente o que eu estava pensando. Vendemos a marca, ficamos como consultoras do projeto de expansão e o dinheiro que recebemos mudou completamente minha realidade. Pela primeira vez na vida, eu tinha segurança financeira, tinha reserva, tinha tranquilidade, comprei um apartamento melhor, comecei a viajar, conheci lugares que sempre quis conhecer, comecei a investir em mim, em cursos, em experiências, em coisas que me faziam feliz. E sabe o que mais mudou? Minha relação com as pessoas. Porque quando você está bem consigo mesma, quando você não precisa de aprovação externa, quando você sabe o seu valor, as pessoas te tratam diferente. Não porque você mudou externamente, mas porque você mudou internamente. Porque você irradia confiança, dignidade, respeito próprio, e as pessoas sentem isso e respondem a isso. Em dezembro, um ano depois daquela festa onde vi a Mariana trabalhando como garçonete, encontrei ela de novo. Mas dessa vez era diferente. Eu estava num shopping fazendo compras de Natal quando a vi. Ela estava numa livraria, folheando um livro, vestida de forma simples, mas digna. O cabelo preso num rabo de cavalo, o rosto limpo, sem maquiagem pesada. Nossos olhos se encontraram e ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela veio até mim. Vera, que bom te ver. Mariana, como você está? Estou melhor, muito melhor. Voltei a estudar. Estou fazendo um curso de gestão. Consegui um emprego numa empresa pequena, mas honesta. E estou reconstruindo minha vida, do jeito certo dessa vez. Que bom, Mariana. Fico feliz por você. Vera, eu nunca vou esquecer o que você me disse naquela festa, que eu precisava encontrar meu valor em mim mesma. Aquilo ficou comigo, ecoou e me ajudou a mudar. Ela hesitou, depois continuou. E eu queria te agradecer por não ter me tratado com desprezo naquele dia, por ter sido gentil mesmo quando eu não merecia. Porque aquilo me mostrou que dignidade não é sobre pisar nos outros, é sobre se manter firme mesmo quando te machucam. Senti um nó na garganta. Mariana, a gente erra. Todas nós. O importante é aprender e seguir em frente. E eu vejo que você está fazendo isso, e eu torço por você. Nos despedimos ali, com um abraço breve, mas sincero. E quando ela se afastou, eu fiquei ali parada, no meio daquela livraria, sentindo uma gratidão imensa. Porque eu tinha conseguido transformar dor em aprendizado, humilhação em crescimento, mágoa em compaixão. E hoje, aos 56 anos, quando olho para trás, eu vejo uma jornada dolorosa, difícil, mas necessária.
Porque sem aquela humilhação, eu não teria despertado. Sem aquela festa terrível, eu não teria percebido quanto eu aceitava, quanto eu me diminuía. E sem aquele despertar, eu não teria construído a vida que tenho hoje. Uma vida com dignidade, com respeito, com paz. Não é uma vida perfeita. Não tenho tudo o que sempre sonhei. Não tenho um grande amor. Não tenho filhos. Não tenho uma família tradicional. Mas tenho algo muito mais valioso. Tenho a mim mesma. Tenho minha dignidade. Tenho meu respeito próprio. Tenho amizades verdadeiras. Tenho um trabalho que me realiza. Tenho segurança. Tenho paz. E aprendi que isso é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo. Porque a vida não é sobre ter tudo. É sobre saber o que realmente importa e ter coragem de ir atrás disso, de proteger isso, de honrar isso. Disseram que eu não pertencia ali e estavam muito enganados, porque eu pertencia, mas não àquele lugar. Eu pertencia a mim mesma, à minha jornada, ao meu crescimento, à minha libertação. E hoje, quando alguém tenta me diminuir, quando alguém tenta me fazer sentir que não sou suficiente, eu sorrio, porque eu sei quem eu sou, sei o que vali, sei o quanto lutei para chegar onde estou. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de mim. Porque dignidade não é algo que te dão, é algo que você constrói, todos os dias, em cada escolha, em cada limite, em cada não, em cada momento em que você escolhe se respeitar em vez de agradar os outros. E quando você encontra essa dignidade, quando você a protege, quando você a honra, você se torna imbatível. Não porque nada pode te machucar, mas porque você sabe que consegue sobreviver, que consegue se levantar, que consegue reconstruir. E essa certeza, essa força interior, é o maior presente que você pode dar a si mesma. Eu sou Vera Lúcia, tenho 56 anos. E disseram que eu não pertencia ali, mas hoje eu sei a verdade. Eu sempre pertenci, sempre fui digna, sempre fui suficiente. Só precisei aprender a acreditar nisso